Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no livro de Esther, capítulo de número 1, versículos de número 16 a 20, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, em que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto aos mais importantes como ao menos importante. Refletiremos nesse dia a respeito do tema uma crise familiar e seu reflexo na sociedade. Bem, queridos, certamente concordamos que o mundo evoluiu muito desde a ocorrência dessa crise narrada nesse texto, que possivelmente ocorreu entre os anos de 486 a 465 a.C., ocasião em que Assuero governou o Império Persa. E esse império era formado por 127 províncias. É importante mencionar que o domínio territorial de Assuero era extensivo, indo da Índia até a Etiópia. Mas uma pergunta que se faz necessária: o que é uma província? Inicialmente é imprescindível esclarecer o que significa província. E devo dizer que essa palavra e o significado de província altera-se de um país para outro. No Brasil, por exemplo, foi utilizado esse termo nos séculos passados para nomear as capitais de todos os estados. No entanto, na Espanha, as províncias eram regiões administrativas menos importantes para o país. Mas, voltando ao nosso texto, nós podemos observar que, embora o rei Assuero tivesse tamanho domínio sobre territórios e povos subordinados ao seu império, ele não tinha domínio próprio. E quando nos deparamos com esse texto da nossa reflexão, percebemos que, à semelhança de Assuero, quantos hoje querem ser ditadores sobre a vida do outro? Querem expor alguém ao ridículo e fazê-lo publicamente, como se fossem coisas e não pessoas. Assuero, ele demonstra sua fraqueza e não o seu domínio ao causar aquela crise familiar, pois está sob o domínio da bebida alcoólica. Assim como muitos hoje vivem sob o domínio da bebida, das drogas, vivem sob o domínio das influências e querem com isso buscar uma ocasião, à semelhança de Assuero, para impressionar os seus bajuladores. Queridos, ao olhar para isso, nós vamos perceber que Assuero, ele busca então agradar todos os seus súditos, aqueles convidados que estavam naquela festa, mas esse homem ele não demonstra o menor respeito por seu cônjuge ou sua família. O sábio afirma no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A atitude insensata de Assuero tem repercussão pública,
Podemos notar à luz desse texto que seus conselheiros orientam o rei Assuero a punir a rainha Vasti, sendo essa, por sua vez, deposta da sua posição de rainha, pois a preocupação daqueles príncipes ela não estava relacionada ao problema familiar de Assuero e Vasti, mas sim ao reflexo que aquela situação poderia causar na sociedade de sua época. Atualmente, muitos continuam imitando a postura de Assuero. Querem ser ditadores e tratam seu cônjuge, família, amigos e colegas como se fossem um objeto de exposição. Contudo, não percebem que essa atitude pode significar o fim de um relacionamento conjugal, um relacionamento entre amigos, entre colegas, um relacionamento na qual você esteja inserido dentro de uma sociedade com quem quer que seja a pessoa com quem você convive. Ao olhar para o exemplo de um outro rei, um rei chamado Jesus, que estava vivendo a expectativa de uma festa importante, eu confesso que eu aprendo algo relevante com ele, algo que evitaria crises familiares e que com certeza refletiria na sociedade. E com o texto sagrado do Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 5, eu quero encerrar essa reflexão. O texto nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse é o exemplo de um rei que com certeza nos ensina como evitar crises familiares e como isso pode refletir na sociedade. Um exemplo de humildade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.